Olá a todos, bem-vindos à disciplina de História da Biologia. Eu sou o professor Alex Feitosa, né? Eu vou conduzir a nossa disciplina aqui, trabalhando alguns tópicos, né? Alguns pontos importantes, relevantes quanto ao assunto, certo? Bom, antes de iniciarmos de fato os aspectos históricos, é importante que a gente consiga identificar, né, os objetivos e a importância da disciplina, né? Porque muitos de nós fazemos a simples pergunta: por que um curso de História da Biologia? Então, alguns pontos são interessantes, né, para que a gente destaque aqui. Então, o primeiro ponto é, a partir do estudo, né, da história da biologia, nós conseguimos compreender de fato, né, com todos os processos evolutivos, a natureza, incluindo os seres que nela vivem, né? Com isso, nós buscamos atingir o padrão de desenvolvimento que existe hoje. Então, toda a ciência que nós conhecemos hoje passou por todos esses avanços, né? Todos esses estudos que foram realizados ao longo do tempo, né? Justamente para buscar uma melhor condição de vida, né? Que hoje nós necessitamos tanto, né? Então, por exemplo, a descoberta de uma nova vacina, né? Como nós temos aí, né? Na pandemia, certo? Vacina contra o coronavírus. Então, essas melhores condições de vida, né, só foram permitidas devido ao grande desenvolvimento que a ciência, de uma forma geral, né, teve ao longo desses anos, né? Então, qual o objetivo principal aí para estudarmos a disciplina, né? De justamente proporcionar uma visão histórica da ação dos cientistas ao longo do tempo, né? Para facilitar nossos estudos atuais, né? E para o professor de biologia, bom, olha só, para o professor de biologia, né, vai permitir aí, no caso, se situar no tempo. Então, situar-se no tempo e nas condições sociais, econômicas e tecnológicas de cada tema que for abordado. Então, a cada tema, né, a cada época, nós tivemos determinadas condições sociais, condições econômicas e tecnológicas que favoreceram, né, o estudo de determinado assunto, ok? Bom, então, já que nós vamos trabalhar com os aspectos históricos, né, nada melhor do que conhecermos um pouco, né, do desenvolvimento da ciência, da biologia em si, na antiguidade, passando pela Idade Média, chegando ao Renascimento. Então, lá na antiguidade, né, os povos, né, da Mesopotâmia já praticavam investigações sobre hormônios, tecidos e anatomia, comparando animais de espécies diferentes, né? Nós também tínhamos a produção de remédios utilizando alho, canela, oliva, várias outras ervas, né? O que nós hoje podemos, né, falar em fitoterápicos, na verdade. Nós também tivemos o desenvolvimento de técnicas para tratar ferimentos produzidos nos soldados durante os combates e até problemas dos dentes. Então, percebam, né, que antes de chegarmos, né, a falar aqui até no próprio Egito, né, na Mesopotâmia, né, na antiguidade, vários estudos já foram realizados referentes aos aspectos biológicos, né? Desde o estudo no corpo humano a estudo de plantas, na verdade. No Egito, nós também tivemos o conhecimento da anatomia. E esse conhecimento da anatomia permitiu, por exemplo, a preparação de múmias, né, que existem até hoje, como também um progresso na medicina que permitia tratar fraturas, construir próteses e fazer até cirurgias para remover tumores, certo? Vale destacar aqui que foram os egípcios que fizeram a primeira classificação anatômica do corpo humano, né, dividindo aí em cabeça, tronco e membros, certo? E também os egípcios, né, tiveram aí um conhecimento de substâncias com efeito laxante, cicatrizante, analgésico e contraceptivo, ok? Então, nós temos aí esse início, né, na antiguidade, aí, um estudo de várias condições, aí, vários fatores biológicos que nós hoje conhecemos com respaldo maior, não é verdade? Os chineses também tiveram a sua contribuição
né? Pois desenvolveram aí estudos sobre plantas, animais, saúde e doença humana, né? Eles também afirmavam que os seres vivos e outros elementos e estruturas que formam o universo seriam organizados conforme as variações que incluíam 5 fases num ciclo de mudanças, né? Que seria água, fogo, metal, madeira e terra, né? Chegamos no ponto principal, né? A maior contribuição aí da Grécia, especificamente, né? A Grécia Antiga, com vários filósofos que, através de observações, né? Mostraram a possibilidade de o universo ser formado por elementos. Então, tivemos aí no início, né? Tales de Mileto, né? O primeiro a investigar as coisas da natureza como um todo, é onde sugeriu que a água, né? Fosse aí o elemento responsável por formar, por constituir todos os seres e estruturas do universo. Então, o primeiro elemento, a água, proposto por Tales de Mileto, seguido de Anaxímenes, onde ele propôs que o elemento básico seria o ar, né, explicando que a água resultava da condensação, enquanto que o fogo surgia quando o ar era aquecido. Então, percebam, né, que mesmo sem ter o conhecimento vasto que nós temos hoje, né, algo nos reflete aí a realidade que hoje nós conhecemos, né? Então, ora, a água, né, resulta da condensação. E nós sabemos hoje, né, que o ar, né, quando é condensado aí, nós transformamos, né, a umidade do ar em água líquida, não é verdade? Xenófanes ensinava que tudo, inclusive o homem, era originado da terra e da água, né? E Heráclito propôs que era o fogo o elemento do universo. Então percebam, né, nós destacamos aqui os 4 elementos básicos, né, onde essa ideia perdurou aí até o Renascimento, né, com Empédocles, onde ele sugeriu que os 4 elementos básicos constituintes do universo seriam a água, a terra, o fogo e a água. Então todos esses filósofos que anteriormente haviam citado um desses elementos, né, foram essenciais para que Empédocles pudesse agrupá-los, né, numa única definição, certo? Então, é importante também que a gente entenda que eles acreditavam, né, no aparecimento de características a partir desses elementos básicos. Então, por exemplo, a união entre a água e o ar gerava uma característica que era a sensação de úmido, certo? Então, compreendam que a constituição do universo, né, teve como base aí a filosofia grega, né, num caráter não necessariamente experimental, né, e sim num caráter observatório. Demócrito, né, juntamente, né, com Leucipo, certo, propuseram a ideia do atomismo, né? Então, o atomismo grego aí surgiu aproximadamente há 450 anos antes de Cristo, com as ideias de Demócrito e Leucipo, né? Aquelas ideias básicas da química, né? Para falar que o átomo é a parte indivisível da matéria, né? Surgiu então com as ideias de Demócrito e Leucipo, especificamente com Demócrito, em que se acreditava que o átomo seria a menor parte da matéria. Então, se nós conseguíssemos cortar um pedaço de maçã, porque existia espaço entre os átomos, ok? Então, a partir de Demócrito, ele conseguiu aí explicar a existência do universo, dos seres vivos e de suas interações. Ele mostrou aí que todos os animais teriam órgãos dos sentidos que se desenvolviam antes do aparelho digestivo e que na respiração inalar era absorver átomos e exalar era expulsá-los. Hoje nós sabemos, né, das trocas gasosas aí, oxigênio, gás carbônico. Na época não existiam as ideias, né, os conceitos de moléculas, de substâncias, de compostos químicos, né, e sim a ideia de átomos. Realizou também aí a dissecação de vários animais, estabeleceu a prática posteriormente adotada por Aristóteles de dividir os animais em 2 categorias, né, os animais vertebrados e invertebrados, sendo os vertebrados os sanguíneos e os sem sangue, classificados como os invertebrados. E também realizou estudos sobre anatomia, reprodução, embriologia, febre e doenças respiratórias, né? Assim como considerou o cérebro como o órgão do pensamento, ideia que seria contestada depois por Aristóteles. Tudo bem?
Bom, então, a partir daí, nós temos aí, né, o considerado pai da medicina, Hipócrates, que também contribuiu, né, alguns pontos aqui relevantes, né, nessa contribuição de Hipócrates, onde ele desenvolveu a teoria de que a saúde e a doença seriam relacionados com os 4 elementos, né, titulados aí por Empédocles, né, terra, água, ar e fogo. Ele também mostrou aí que o corpo humano seria formado pelos 4 elementos que eram relacionados com os 4 humores, que ele chamou aí de bile negra, bile amarela, fleuma e sangue. E que o universo seria formado pelas 4 qualidades, né, que eu falei um pouco antes, né, quais são as qualidades, né, as características? Sensação de quente, de frio, da umidade e a sensação do seco, ok? Platão, né, discípulo de Sócrates, também contribuiu com algumas ideias, algumas observações, certo? Onde eu tenho aí a explicação dos fenômenos naturais, que deveria ser feita a partir do exercício da razão pura e não pela observação direta da natureza. Então existia aí, naquele mundo das ideias, certo? O mundo sensível, né? Para quem estudou um pouco mais de filosofia, né? Pode ir um pouco mais a fundo, né? Dessa contextualização aí entre ciência e filosofia. Ele também mostra, né, o homem foi a primeira criatura a surgir, tendo a cabeça como a primeira parte do corpo a se formar, porque ela era quase esférica e servia como o órgão da alma imortal. E também, né, definiu aí, né, a alma dividida em 3 partes, estando a porção racional na cabeça, a porção passional no coração e a do apetite no fígado, ok? Platão foi essencial para as ideias de Aristóteles, né? Aristóteles tem aí como discípulo, né, o Platão. E ele também fala que as espécies animais seriam resultado de degenerações ocorridas no homem. Olha que interessante, né? Então, a cada ponto que é abordado aí serviu de base para um outro filósofo, né, levantar seus questionamentos, suas hipóteses a respeito, né, dos seres vivos, do universo e do que está por trás de tudo isso. Bom, então chegamos num ponto principal, que são os pressupostos metafísicos e epistemológicos da filosofia natural de Aristóteles. Tanto a metafísica quanto a epistemologia são ramos da filosofia essenciais, né, para as ideias da realidade. Ok? Então, primeiramente, Aristóteles proporcionou aí um estudo do ser em geral. Esse ser em geral, né, não teria intervenção prática, ou seja, ser enquanto ser, sem essa intervenção prática. Então percebam, né, que Aristóteles, em muitas das suas investigações, ele teria um caráter mais exploratório e não necessariamente chegando a conclusões definitivas. Certo? Aristóteles criou hipóteses, né, que já eram conhecidas sobre determinado assunto. Então, olha só, Aristóteles, né, iniciou o estudo aí, né, de método científico, na verdade, porque o método científico que nós conhecemos hoje, né, que nós ensinamos aos alunos aí, né, de ensino médio, pré-vestibular, por exemplo, né, ele segue uma série de etapas, né, nós mesmos para desenvolver um trabalho de conclusão de curso, né, uma monografia, um artigo, nós seguimos algumas etapas. Então, aqui, apesar de não estarmos falando de um caráter experimental, nós estamos falando da primeira etapa do método científico, que é a observação, né? Onde, a partir dessa observação, nós conseguimos criar hipóteses para tentar explicar determinado fenômeno, né? A partir daí, né, os métodos e os conceitos são baseados na indução e na demonstração, como, né, acabei de falar. Aristóteles também contribuiu, né, decisivamente para vários aspectos relacionados à biologia. Então, ele dissecou dezenas de animais, né, descreveu cerca de 500 espécies de animais, baseado em informações coletadas de caçadores, pescadores e viajantes no tempo. Então, vejam, né, ele conseguiu descrever espécies animais a partir de observações, né, de informações,
né, de outras pessoas. Dedicou grande parte do seu tempo ao trabalho científico, né, como acabei de falar. Ele escreveu mais de 400 trabalhos, dos quais aproximadamente 150 são conhecidos hoje. Um quarto desses trabalhos são estudos biológicos. Então, destaquei aqui alguns estudos, né, sobre o mundo, sobre a natureza, sobre os animais, sobre as plantas, sobre a locomoção animal, sobre as partes dos animais, entre outros. Ele ainda aí, descreveu e nomeou espécies de crustáceos e anelídeos, moluscos e equinodermos e dezenas de espécies de peixes. Então percebam a enorme contribuição de Aristóteles para o campo da biologia, certo? Atribuiu à vida a habilidade de pensar e sentir, mover-se e crescer, ok? O ser humano. Alguns dos trabalhos desenvolvidos por Aristóteles, né, nós podemos destacar aqui. Então, entre eles, a caracterização de golfinhos e baleias como animais distintos de peixes e a atribuição da denominação de cetáceos a esses animais, né, usados aí de certa forma nos dias atuais. A distinção de peixes que têm esqueletos ósseos daqueles que não têm. O ciclo de vida das abelhas. Os efeitos climáticos e ambientais sobre os animais. Então vejam, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar aí sobre seleção natural, Charles Darwin, né? Vem Lamarck com a transmutação. Então vejam que Aristóteles aí já trabalhava com os efeitos climáticos, né? Com os efeitos que o meio ambiente exerce nos animais. Né? Trabalhou aí com os padrões de migração sazonal de aves e peixes também. Certo? Esses aí foram alguns trabalhos desenvolvidos por Aristóteles. Aristóteles também cometeu alguns enganos, né? Alguns erros, alguns desvios aí do que nós conhecemos hoje. Então, primeiro, ele achava que a mulher tinha menos dentes que o homem. Né? Ele também cometeu o engano aí de achar que o homem era mais quente que a mulher. A supervalorização da participação masculina na reprodução. Pensar que haveria 3 ossos no crânio masculino e um só, que seria circular no da mulher. Dizer que o pensamento se dava no coração e não no cérebro, né? Que para ele era um órgão frio. Afirmar que o homem teria apenas um pulmão e acreditar na geração espontânea, né? Que nós vamos falar um pouquinho aí, né? Com os aspectos relacionados à geração da vida, né? A biogênese, a teoria da biogênese, né? Qual a importância, então, que a gente pode destacar, concluir aqui, né, que Aristóteles teve para a biologia? Então, vejam só, né? Coloquei em negrito aqui 2 termos para facilitar seu entendimento e sua compreensão. Então, a importância aí, a combinação de observações acuradas com um método científico crítico, que emprega categorias sistemáticas para compreender problemas na área da biologia e para ligar estes a outros aspectos da vida humana. Então, essa relação que ele conseguiu ter entre observações, né, bem feitas e um método científico bastante crítico, né, baseado ali nas observações feitas por ele, ok? É importante nesse momento também que a gente consiga compreender, né, a diferença entre o que nós chamamos de universais e nominalismo, né, aspectos, né, surgidos aí por Porfírio, em que alguns problemas são levantados quanto a esses chamados universais. O que são esses universais? São as espécies e os gêneros. São os chamados universais. Então, 3 pontos são relevantes aqui. Primeiro, espécies e gêneros têm existência real ou são apenas conceitos? Primeiro levantamento aí, primeiro problema. Segundo, se tem existência real, são materiais ou imateriais? E terceiro, se são conceitos, existem apenas na mente ou de modo independente? Então, o que nós estamos falando? Né? Nós sabemos que hoje a taxonomia é um ramo aí da biologia responsável pelas regras de nomenclatura, não é verdade? Espécies, gêneros, família, né? Reino, filo e etc. Então, a filosofia, especificamente
Platão, né, Aristóteles, né, Immanuel Kant também teve sua contribuição, Abelardo, né, entre outros, mostraram como nós, né, a partir de observações, poderíamos dar um nome às coisas, né, e por que nós acabamos por dar nomes a certos tipos de objetos, de coisas que nós temos ao nosso redor. Então, 2 pontos são bastante destacados aqui, né? O realismo, ele mostra que um universal é uma coisa, algo com uma existência real, embora imaterial. Para esse realismo, né, nós temos aí as ideias de Platão, né? A existência do mundo das ideias, habitado pelos universais, em que sua posição é conhecida como universale ante res. Esse res tem um significado, né? Por isso que vem a palavra realismo. Então, de acordo com esta posição, os universais têm existência independente e são diferentes dos particulares que os instanciam. Ou seja, o homem existe, certo? Para Aristóteles, a posição conhecida agora, né, é como universal em rebus. Então, temos a diferença aqui, res e rebus. Né, e vê os universais como entidades reais, mas tendo sua existência dependente dos particulares. Ou seja, para Platão, a existência dos universais seria independente. Já para Aristóteles, ela seria dependente desses particulares. Ou seja, enquanto que para Platão o homem existe, para Aristóteles existe a forma homem, certo? Mas essa forma está no indivíduo, que também é matéria. Então, né, o res existe por si mesmo. O que é esse res existe por si mesmo? Para Platão, é porque ele não tem existência, né, dependente de algo, ou seja, sua existência é independente. Ao contrário do que se esperava aí do realismo, nós temos o nominalismo, onde ele diz que os universais são apenas palavras, ou seja, não têm existência própria, são apenas palavras, né, que nós, seres humanos, classificamos as coisas por suas propriedades, mas que na realidade não há universais, ou seja, não há a espécie, não há o gênero. Então, 2 pontos são importantes aqui. Os universais seriam as palavras como portadoras de significado, capazes, né, de explicar a realidade tão bem quanto o realismo. Mas aí, olha só, sem a necessidade de postular a existência de outras entidades. Então, as palavras, né, elas existem onde o res ele é convencional. Bom, eu chamo este computador de computador porque eu tenho uma forma convencional de dar um nome às coisas, certo? Então, essa é a diferença do realismo para o nominalismo, certo? Bom, para o período medieval, é importante que a gente consiga conectar, né, e entender a relação que existe de Deus com a natureza. Então, dois importantes pensadores aí da época, né, são Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, né, que nós decidimos trabalhar esses 2 pontos aí, a relação que Deus existe aí, né, com a natureza nesse período medieval. Então, a concepção agostiniana de Deus, né, investiga aí o livre-arbítrio, que corrobora na existência de Deus, prova que o livre-arbítrio é um bem e que provém de Deus, pois dá ao ser humano a faculdade de discernir. Então, a nossa observação da natureza, né, faz com que a gente consiga diferenciar, né, os seres que aqui existem. Né, e esse livre-arbítrio provém de Deus. Para chegar à existência de Deus, é preciso partir do único ser que pode fazer tal investigação, que é o homem. Por que o homem? Né? Porque Agostinho parte do homem. Porque partindo da criatura mais complexa, né, completa, chega-se ao Criador perfeito, ao Deus. Agostinho foi fortemente influenciado pela teoria dualista de Platão, que fazia uma divisão entre o mundo das ideias e o mundo
dos sentidos, né? O mundo sensível, beleza? Ele transformou a teoria platônica de forma a adaptá-la à religião. Então ele traz aí, ó, o mundo ideal seria o mundo de Deus, enquanto que o mundo das coisas seria a dos seres humanos. Então perceba a diferença, né, do mundo ideal, que é o mundo de Deus, a cidade de Deus, e o mundo das coisas, que seria o dos seres humanos. Na mesma época, né, no período medieval, nós tivemos aí as concepções de São Tomás de Aquino, certo? Então São Tomás de Aquino já tem aí não Platão, mas sim a retomada da metafísica de Aristóteles, numa interpretação cristã, certo? Para quê? Para fundamentar as provas da existência de Deus. Aí ele diz aí, ó, a própria estrutura do ser humano está a exigir que o seu conhecimento comece pelos sentidos. A partir deles, eleva-se ao suprassensível e até a própria divindade. Então perceba aí a existência, né, dos sentidos. O caminho que leva o homem ao conhecimento de Deus deve passar pelas coisas sensíveis, né, refletindo aí os sentidos. Ele, né, São Tomás de Aquino, acreditava que havia uma ordem natural, que era divina e dava origem às leis da natureza. Ele acreditava que essas leis, né, seguiam a seguinte ordem de classificação. Então nós temos aqui uma ordem de classificação das leis da natureza. A primeira seria a lei eterna, a lei divina. A segunda, a lei natural, aquela que ordena os acontecimentos. E a terceira, a lei humana, certo? Que deriva das leis precedentes, ok? Então percebam, né, que a lei divina, ela na ordem de classificação é a primeira, né, para tentar justificar aí a existência de Deus. Então nós passamos pela Antiguidade, pela Idade Média e agora uma história, né, uma breve história aqui natural do Renascimento. Então quando você estuda o Renascimento, né, algumas características podem ser destacadas nesse período. Então nós temos aqui o cientificismo, certo? Que eu destaquei como principal aqui para nós, para trabalhar com a ciência em si, né? A valorização do homem ali como centro das coisas, né? O antropocentrismo, o racionalismo, individualismo, naturalismo, humanismo, né? E o otimismo. Então são palavras-chave que você pode utilizar para lembrar das características desse período, certo? Quando nós falamos da ciência, né, os cientificistas na época desejavam que a ciência fosse entendida como a melhor forma de compreender o mundo, desenvolver novas tecnologias. E realmente é. A partir da ciência, nós podemos desenvolver, né, novas tecnologias para uma melhor qualidade de vida, né, nos dias atuais. Então, outros pontos aqui nós podemos destacar no Renascimento. A partir do naturalismo, né, nós tivemos uma percepção das belezas da natureza. Então, a observação ela teve uma maior importância, né, porque refletiu aí a forma com que a gente via a natureza, né, que isso reflete uma ampliação da cultura. No Renascimento, nós tivemos a retomada do estudo dos trabalhos dos filósofos, né, Platão e Aristóteles, em que a partir desses estudos, né, permitiu aos novos estudiosos identificar erros, corrigi-los e buscar explicações para alguns antigos e outros novos problemas, né, para que a ciência pudesse ser aperfeiçoada, né, assim como a tecnologia. Francis Bacon contribuiu porque ele destacou, né, que os principais produtos de engenhosidade humana, né, ou seja, que mudaram a aparência e o estado de todo mundo, foram três: a bússola, a pólvora e a imprensa. Para a biologia, vale destacar aqui a imprensa e a pólvora, né, tiveram maior influência na biologia. Por quê? Porque através da imprensa, né, foi possível ampliar a divulgação dos trabalhos dos estudiosos, né? Isso foi possibilitado, então, uma maior divulgação do trabalho, né, da correção dos filósofos, etc. A pólvora, por quê?
Porque ao provocar o surgimento de ferimentos diferentes daqueles provocados pelas armas brancas, fez com que os achados de Hipócrates e Galeno ficassem insuficientes. Bom, se conceitos que anteriormente foram aceitos hoje são insuficientes, faz-se necessário novos estudos e corrigir, né? Aperfeiçoar o que se antes acreditava ser correto, ok? Nós tivemos ainda, né, após o Renascimento, a grande revolução científica do século XVII. Essa revolução científica, né, como o nome já nos ajuda, revolução, né, então remete a mudanças, né, a inovações que ocorreram no século XVII e contribuíram para o avanço aí da biologia. Então hoje, o que entendemos por ciência? Então, 2 pontos. Nós temos a aplicação técnica, né? Ou seja, a aplicação da tecnologia a partir de uma formulação teórica, ok? Galileu Galilei, né, no século XVII, teve sua grande contribuição porque aperfeiçoou instrumentos técnicos, né, como o telescópio, né, aqui, como estou mostrando na imagem. Nessa época, nós tivemos aí um novo rumo às pesquisas sobre o movimento, com a elaboração da lei da inércia, né? Elaborada aí por Galileu Galilei. Assim como, né, Newton teve grande contribuição nesse tempo aí, no século XVII. Bom, a lei da inércia, né, conhecida aí como uma das teorias, né, das leis de Newton. Nessa época também, né, Galileu Galilei recuperou as teses de Copérnico sobre a translação terrestre, né? Aquela ideia do heliocentrismo, né? Do centro do universo como sendo o Sol. Então percebam que a partir, né, do século XVII, né, no século XVII, a física, a astronomia, né, consequentemente a matemática, tiveram um grande avanço, né, com a elaboração de novas leis, de novas ideias que ajudaram aí no ramo da ciência, ok? Então, nós conseguimos concluir aí, né, no século XVII, o quê? A junção entre observação, experimentação e formulação de uma explicação teórica e matemática, né? Que isso aí pode resultar na construção de artefatos tecnológicos capazes de medir e calcular o fluxo dos fenômenos naturais e também manipular a própria natureza. Então, essa junção entre observação, experimentação e formulação constitui o alicerce da ciência moderna. Então, a ciência moderna, ela passa por todos, né, aquelas etapas do método científico, né, incluindo a observação, o caráter experimental e, a partir dos experimentos, chegar a uma conclusão para formular uma lei, né, baseada naquelas hipóteses que foram feitas a partir de observações, ok? Então isso aí foi essencial para o entendimento, né, da contribuição aí no século XVII para a chamada Revolução Científica, certo? Bom, a partir daí nós podemos nos situar em alguns pontos mais importantes que ocorreram no ramo da biologia, né, na biologia, nos séculos seguintes, né, no caso no século XVIII e no século XIX. Então vale relembrar e destacar que até o século XVII nós tivemos estudo dos seres vivos visíveis a olho nu. As áreas mais estudadas eram o quê? A zoologia e a botânica. No século XVII, né, em meados do século XVII, nós tivemos aí os estudos com células. Então, a partir daí, o microscópio foi aperfeiçoado, né? O Robert Hooke, tá aqui, né? Uma imagenzinha, né? Um microscópio bastante rudimentar, facilitando o estudo das células. No século XVIII, nós tivemos o primeiro sistema de classificação de plantas por gêneros e espécies, elaborado por Linneu, e também a formação de bases teóricas da geologia e paleontologia, criadas por Buffon. No século seguinte, né, vale destacar, né, no século XIX, o grande avanço na biologia, que passa a ser uma ciência organizada e sistematizada, a catalogação de novas espécies de animais e plantas,
os avanços importantes no estudo de fósseis e na área da geologia, com as teorias de Lamarck, né, que nós vamos falar já já. Na segunda metade do século XIX, nós tivemos a famosa, né, teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, ok?